No livro de Provérbios está escrito que o homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. E na nova versão transformadora está escrito assim: quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés deles. Tema do nosso programa de hoje, bajulação. Na linguagem assim simples, popular, com todo respeito, é puxar o saco. E aí? Você já deu uma puxadinha? Ai, ai. Estamos juntos mais uma vez aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. E começa agora Além dos Fatos. E aí, tudo na paz com você? Na bênção do Pai Celestial, que cada dia mais o Senhor, por sua graça e misericórdia, multiplique bênçãos na sua vida e também da sua querida família. Eu quero compartilhar abraços, como a gente sempre faz aqui no programa Além dos Fatos, começando com a Sandra Benedita de Oliveira, de Rondonópolis, no Mato Grosso. Um abraço, Sandra, que o bom Deus continue guiando sempre a sua vida. E neste último sábado eu tive a alegria de ir a Ivaiporã, no Paraná. Cidade muito simpática, de gente muito querida. Foi maravilhoso ter passado o sábado em Ivaiporã. E eu quero compartilhar abraços aqui com o pastor Diogo, a Juliana e o pequeno e inteligente Davi. Um abraço também para o pastor Adilson e a Bárbara. Para o Moura Neto, a Grace e o Tiago, que são amigos queridos lá da Rádio Novo Tempo de Maringá. Um abraço também para o Júnior, estudante de teologia, para o irmão Disseu e a sua simpática esposa, a irmã Regina, e também um abraço para a irmã Didi. E ainda tem o irmão Israel. Eu sei que ele não é de Ivaiporã, é de uma cidade ali próxima, mas não lembro qual é. Um abraço para o senhor irmão Israel. E para todos os amigos, tanto de Ivaiporã como das cidades próximas, que estiveram lá numa programação muito linda que nós tivemos nesse último sábado. E eu tive a alegria de realizar batismos lá em Ivaiporã. Você sabe que um dos maiores prazeres da vida de um pastor, uma das maiores alegrias da nossa vida, é poder batizar as pessoas, momento quando elas estão se entregando ao Senhor. E você está vendo uma foto aí, não é? Lá no tanque de batismo da Igreja Central de Ivaiporã, foi uma alegria. E dentre as pessoas as quais eu batizei lá, tinha um baixinho assim, um pequenininho, magrinho. Eu olhei para ele e fiquei assim com dó e pensei assim, eu vou batizar esse menino. Olha só, eu coloquei inclusive a foto aí para você ver do batismo desse garotinho. Olha o tamanhozinho dele. Esse é o José Maria. Pense num homem grande e num homem forte, não é? Parecia Davi com Golias, mas graças a Deus deu tudo certo. Vocês sabem que normalmente quando a gente batiza uma pessoa, assim que a pessoa sai da água, os irmãos aplaudem, né, de alegria. Mas nesse caso aí do batismo do José Maria, eu percebi que o aplauso não foi só de alegria, foi também de alívio, né? A igreja pensando assim, ufa, ainda bem que o pastor deu conta, né? Muito bem. Deus abençoe você, José Maria, todos os que foram batizados no sábado. E, aliás, eu sei que alguns milhares de pessoas foram batizadas nesse último final de semana em todas as nossas igrejas adventistas do sétimo dia, espalhadas pelo Brasil, do norte a sul, leste a oeste. Parabéns a você que foi batizado nesse último final de semana. Aliás, ao longo do mês de setembro, os chamados batismos da primavera, que você permaneça cada dia mais firme no Senhor. E eu quero convidar você para compartilhar, para interagir, para envolver-se sempre conosco através das nossas redes sociais. Seja pelo Facebook do Além dos Fatos, e nós estamos agora ao vivo pelo Face, um abraço para todos que nos acompanham, ou então você pode interagir com a gente através do nosso Instagram. E outra opção excelente é você se inscrever em nosso canal no YouTube, para você ver, rever e compartilhar sempre os nossos vídeos. E eu tenho um presente muito especial para você, que é este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação.
Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. São 15 estudos, todos eles baseados em ensinos do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que você recebendo, assistindo esse material com oração, pedindo discernimento ao Senhor, o propósito vai se cumprir, que é essa mensagem aqui ser luz e bênção na sua vida. Entre em contato conosco, peça o seu DVD, pode ser através do blog do nosso programa Além dos Fatos, como você vê aí, novotempo.com/Além dos Fatos, ou então você pode pedir pelo telefone se preferir. Liga para a gente em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. E ainda outra opção é você fazer contato através do WhatsApp. Nosso número 981001615. Tá vendo aí? 12981001615. Manda mensagem e nós vamos fazer contato com você, vamos receber os seus dados e enviar esse DVD para sua casa. Não vai lhe custar absolutamente nada. É um presente que a Rede Novo Tempo de Comunicação lhe oferece, custeado, tudo isso assim sendo patrocinado por aqueles que carinhosamente aqui na Novo Tempo nós chamamos de Anjos da Esperança. São pessoas voluntárias que de maneira sistemática doam para a manutenção desse ministério. Deus abençoe você. E esse assunto de bajulação, hein? Estamos aí nos aproximando das eleições, gente bajulando políticos, políticos bajulando muita gente, e muita gente é tentada a bajular o chefe, né? Bajular os considerados superiores. Sempre o bajulador tem uma segunda intenção, tem um interesse aí na jogada, não é assim? Vamos ver o que o povo pensa sobre o assunto da bajulação. Você é a favor ou contra a legalização? A gente está falando sobre bajulação, sobre puxa-saquismo, pessoas que vão puxando o saco da outra só para chegar em algum lugar. Como que você vê isso? Você já foi bajulada? Não, nunca. E assim, para você, é ruim isso? É bom? Tem suas vantagens? É ruim, Por quê? porque deixa a pessoa muito manhosa, muito mimada, entendeu? Deixa uma pessoa, sei lá, não sabe viver a vida. Muito sério. Em várias coisas, quando as pessoas querem alguma coisa, elas bajulam, né? Às vezes eu faço isso com a minha mãe de vez em quando. É normal do ser humano. Já fiz. E assim, qual que é o limite da bajulação para você? Uma pessoa chegar em você e falar uma coisa que você sabe que não é, sabe que ela tá mentindo, e ainda você sustentar aquilo pra ver até onde ela vai. Mas assim, você consegue confiar numa pessoa dessas ou não? Não, não dá pra confiar. Porque você sabe que é por um momento, né? Você sabe que ela tá por ali por algum interesse. Sim, nós vivemos num mundo onde o interesse ele fala mais alto que qualquer outra coisa. Então, o ser humano ele está sujeito a isso. Quando ele quer alguma coisa de você, ele tende a fazer essa bajulação, a puxar o seu saco, até conseguir aquele algo que ele deseja. Já, naturalmente, né? Isso acontecer na vida da gente. Eu Como que você se sentiu assim? não gosto, particularmente eu não gosto, porque essa história de bajulação comigo não funciona, eu não gosto, né? Até mesmo por conta de serviços públicos, quando acontece muito, o povo tem mania de pegar e ficar elogiando, parabéns, prefeito. Então, eu sou uma das pessoas que combato em rede social a bajulação. E você, assim, dá para confiar em pessoas desse tipo, que vivem bajulando um, outro? Olha, eu não confio nesse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa remete a um certo interesse, né? Eu realmente não procuro não manter uma proximidade com esse tipo de pessoa. Você já bajulou alguém alguma vez na sua vida? Não, como eu disse, por eu não gostar desse tipo de coisa, eu também não pratico. Eu costumo ser muito mais sincero, por isso eu tenho poucos amizades, porque eu prefiro ser sincero realmente do que ficar bajulando as pessoas. Eu não gosto, não. Qual o limite da bajulação, assim? Chega, não
Eu, particularmente, não sou uma pessoa que atura muito bajulação, porque eu prezo muito pela sinceridade e o caráter, acima de qualquer outra coisa. É claro que aqueles que são próximos da gente, a gente sabe quando o carinho, quando aquela afetividade, ela é recíproca. Agora, vindo de terceiros ou de uma pessoa que você não tem um nível de convivência muito alto, é melhor já afastar. Você já bajulou alguém para chegar em algum lugar? Ou até mesmo aquela bajulação em família, com a mamãe, assim? Você já fez isso? Eu nunca precisei. Eu sou uma pessoa muito carismática, o pessoal que trabalha aqui comigo conhece, sabe quando eu gosto mesmo, e quando eu não sou aquela pessoa que consegue fingir. Então, pode ser que algumas pessoas vejam isso como um ponto negativo, mas faz parte da minha personalidade. Você é a favor ou contra a legalização do aborto? Se a gente for reparar, tinha vida e... Olha, normalmente o indivíduo bajulador é uma pessoa insegura, interesseira, além de falsa. Pronto, falei. Mas vamos orar antes da gente continuar com esse tema da bajulação. Pai querido, por tua graça te peço, orienta-me, Senhor. E todos que participam comigo desse momento de reflexão em tua palavra, para que entendamos e recebamos bem a mensagem que tens para nós nessa hora. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Muito bem. Provérbios 29:5, eu mencionei esse verso no início do programa. O homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. E na nova versão transformadora está escrito assim: quem bajula os amigos, prepara uma armadilha para os pés deles. Por isso que eu digo que o bajulador é sempre o interesseiro, tem sempre uma segunda intenção. Por isso que a gente precisa ficar muito esperto com os bajuladores. No dicionário está escrito que bajulação é o ato de bajular, praticar adulação ou lisonjeio com o propósito de conquistar algo em troca como uma recompensa. A bajulação é normalmente caracterizada pelo excesso dos elogios ou carinhos. Mas geralmente a gente gosta de quem nos elogia, não é? De quem nos aplaude, quem assim dá uma bajuladinha, dá uma puxadinha, não é? A gente geralmente gosta. A gente não gosta é de quem nos critica. Mas olha aqui uma coisa importante. Nem sempre quem elogia você está lhe ajudando. Nem sempre está com boas intenções em relação a você. Por outro lado também, nem sempre quem nos critica está nos prejudicando ou tendo uma intenção ruim para conosco. Por isso nós precisamos ter muita sabedoria, muito discernimento. Eu quero pensar com você um pouquinho agora em duas situações diferentes. Uma está no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. O exemplo do Antigo Testamento é de um homem que não foi bajulado e por isso diz a Bíblia que ele ficou indignado, ficou com raiva. O exemplo do Novo Testamento é de alguém que foi bajulado e por isso ficou indignado. Já abri a minha Bíblia aqui, Antigo Testamento, capítulo 2º livro dos Reis, capítulo 5. É uma história conhecida. A história de um homem da Síria chamado Naamã, que era leproso, mas um homem muito importante, muito influente, considerado um herói de guerra lá na Síria. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Por ser leproso, ele foi a Israel na esperança de em Israel ser curado. Chegando a Israel, foi direcionado para um profeta, um homem de Deus, o profeta Eliseu. E segundo a palavra de Deus, quando Naamã, com sua grande e certamente pomposa comitiva, chegou à casa do profeta Eliseu, então a reação do profeta foi essa, está aqui, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, no verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Quando Naamã chega à casa de Eliseu, conforme você viu aqui, o profeta manda um recado, manda um mensageiro levar um recado. E o recado é este: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Simples assim.
vá lá, mergulhe-se no Rio Jordão por 7 vezes e você vai ficar curado, você vai ficar limpo da sua enfermidade. Naqueles dias a lepra era considerada uma doença mortal, uma doença incurável. Um leproso era considerado um morto-vivo. Saber que tinha lepra era receber uma sentença de morte em vida. Por isso que Naamã estava desesperado. Chegando à casa de Eliseu, recebe esse recado: vai se lavar no Jordão e você vai ficar curado. Mas quer ver a reação de Naamã, do leproso? Verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã, com certeza, estava acostumado a ser bajulado, porque as pessoas que estão em função assim de influência, não é? Em posições consideradas mais elevadas, normalmente há muitos bajuladores que ficam em torno dessas pessoas. Eu penso que Naamã estava assim acostumado a ser muito bajulado. Quando ele chega à casa do profeta Eliseu, ele imagina que Eliseu vai sair, vai cumprimentá-lo, vai agradecer inclusive pela honra de recebê-lo em sua casa e tudo isso, não é? Fazer toda aquela média, toda aquela onda. Mas em vez disso, o profeta Eliseu manda um mensageiro dar um recado para Naamã. E Naamã fica indignado, como que dizendo assim: afinal de contas eu sou homem de receber recado. Eu pensei que esse profeta viria estar comigo. Ele iria se levantar, ele iria invocar o nome do seu Deus, ele iria colocar a mão sobre o lugar da lepra, restaurar o leproso. Naamã estava acostumado a ser bajulado e pensou que o profeta iria fazer alguma coisa assim meio espetacular, meio extraordinária, uma vez que ele era um homem muito influente e merecia uma atenção tão especial. Eu fico pensando, por que será que Eliseu não foi lá e só mandou o recado? Acontece o seguinte: homens de Deus não bajulam ninguém. Todos são tratados com bondade, com carinho e com respeito, mas independentemente de serem ricos ou pobres, influentes, conhecidos ou desconhecidos, pessoas simples, repito, homens e mulheres de Deus não bajulam ninguém, tratam a todos com bondade, com carinho e com respeito. Eu imagino que Eliseu já sabia que Naamã estava acostumado a ser bajulado e esperava também algo espetacular, então por isso que Eliseu agiu de uma forma diferente e apenas mandou um recado simples e prático. Mas Naamã ficou indignado, como já disse, porque ele queria algo mais especial para ele. Quantas vezes a gente também, não é? A gente bajula e também deseja ser bajulado. Se você depois seguir na leitura, você vai ver que alguns oficiais de Naamã se aproximaram dele com muito jeito, com muito carinho, conseguiram persuadi-lo a ir ao Jordão, a se mergulhar no Jordão, e ele de fato foi e recebeu a bênção, foi curado. Eu agora vou citar o exemplo do Novo Testamento. Já estou indo aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 22. E a experiência foi vivida pelo Senhor Jesus Cristo. Mateus 22, a partir do verso 15. Recentemente, aqui no programa Além dos Fatos, eu fiz menção desse episódio aqui vivido por Cristo, enfatizando um outro ponto. Mas eu quero agora, dentro dessa ideia da bajulação, voltar a esse texto. Mateus capítulo 22, a partir do verso 15, está escrito: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Os fariseus eram líderes religiosos que estavam em oposição a Cristo. Eles sentiam muita inveja de Jesus. E então, conforme diz o texto, eles consultaram entre si sobre como poderiam surpreendê-lo em alguma palavra. Ou seja, como que eles poderiam armar algum tipo de armadilha para que Jesus caísse, para que Jesus entrasse em algum tipo de contradição. E aí o texto segue dizendo: e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Os fariseus, eles mandam alguns discípulos deles. Eles não foram pessoalmente, porque certamente Jesus já os conhecia. Então, para disfarçar, eles mandaram alguns discípulos, certamente alguns jovens.
E os jovens já foram com as palavras assim na ponta da língua. Mestre, já reconhecendo Jesus como um rabino, como um homem inteligente, visionário, como um sábio. Mestre, sabemos que és verdadeiro em que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. A gente sabe que o Senhor não é um enganador, não é um trapaceiro, o Senhor é um homem verdadeiro, o Senhor está ensinando tudo muito certo e tem mais. O Senhor não se importa com quem quer que seja, porque o Senhor não olha a aparência dos homens. E aí, que tal? Elogio bom, hein? Mestre, o Senhor é verdadeiro, o Senhor ensina tudo certinho de acordo com a palavra de Deus. E além do mais, o Senhor não se importa com a aparência dos homens. O Senhor é um homem íntegro, autêntico, corajoso, independente. O Senhor é o homem, não é? A gente não tem dúvida, muita lisonja, muito elogio, mas tudo com a intenção de alimentar o ego de Cristo para distraí-lo e então enganá-lo. Quando alguém chega assim com muita conversa, com muito papo, colocando você lá em cima, é bom você ficar esperto, não é? É bom ficar atento. E aí, olha só, agora no verso 17, diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Senhor, já que o Senhor é um mestre tão inteligente e também assim tão independente, tão corajoso, a gente tem uma perguntinha para o Senhor, mas é uma perguntinha simples, fácil, o Senhor só precisa dizer sim ou não rapidinho. É lícito, é certo a gente pagar tributo a César ou não? Ou seja, é certo nós judeus pagarmos tributo a uma nação estrangeira, aos romanos? Essa pergunta é muito assim capciosa, muito perigosa. É como se eles dissessem assim, Senhor, nós devemos nos submeter ao jugo romano ou nós devemos lutar por nossa independência? Se Jesus dissesse, ok, é certo pagar a Roma, pagar tributos a Roma, então eles condenariam Jesus no sentido de que Jesus estaria contradizendo a lei de Moisés, porque de acordo com o ensino dos fariseus, os judeus não deviam pagar tributos a uma nação estrangeira. Por outro lado, se Jesus dissesse assim, não, vocês não devem pagar tributos a Roma, eles apresentariam Jesus aos romanos como sendo um traidor e um revolucionário. Você percebe? Os bajuladores estavam armando uma armadilha para o Senhor Jesus Cristo. Quer ver a resposta do mestre? Está aqui agora no verso 18. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Vocês não estão, vocês estão pensando que eu sou bobo? Eu posso ser uma pessoa inocente, pura, mas eu não sou ingênuo. Eu sei que vocês estão armando para cima de mim. Olha aqui, ó, esse aqui é irmão desse. Não fiquem pensando que vocês vão me passar a perna, seus hipócritas, seus falsos. Eu sei que vocês estão com uma segunda intenção por trás desses elogios que vocês me fizeram. Por isso que Jesus identificou aqueles homens como sendo hipócritas. E então, você conhece a sequência do texto, Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nós precisamos cuidar porque os bajuladores de fato não merecem nossa confiança. É preciso substituir a bajulação enganosa por apreço honesto. Claro que não há problema em elogiar alguém, mas a gente sempre deve pensar assim, quais são os motivos que estão me levando a elogiar uma pessoa? Esse elogio é como reconhecimento, como gratidão e até uma forma de motivação, ou eu tenho uma outra intenção por trás disso? Como disse, não há problema elogiar desde que os motivos são puros. E é claro, nós devemos fazer com que também nossas palavras sejam cuidadosas na medida certa, sem excessos, sem exageros. Outro ponto que eu lhe digo, nós precisamos substituir críticas amargas por uma admoestação sincera. Lá em Colossenses capítulo 4, verso 6, está escrito, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Bonito isso, não é? Palavra agradável, temperada com sal, para que vocês saibam como responder a cada um.
palavras cuidadosas, para que se tornem uma bênção para os que estão nos ouvindo. Você sabe que o sal, ele realça o sabor dos alimentos. O sal não deve ser pouco e nem muito. E, aliás, se a gente errar por colocar pouco ou muito sal na comida, que o erro seja por colocar pouco, não é? Porque é mais fácil acrescentar depois do que tentar tirar. Então, que nossas palavras sejam assim, sempre agradáveis, temperadas com sal. Mesmo quando a gente ouve uma palavra desagradável, uma palavra destemperada, salgada, a gente precisa responder com equilíbrio. Outro texto conhecido, Provérbios 15, verso 1, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sempre falando com humildade e com amor. Quando você for repreender alguém, como eu disse, trocar a crítica ferina, amarga, por uma reprovação, uma admoestação, se necessária, honesta, verdadeira, mas dita com amor, dita sempre com humildade e com carinho. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe toda a sua casa. Que o bom Deus, por sua graça, nos dê sabedoria para viver, não é? Como eu disse no início, que nós todos tratemos as pessoas sempre com respeito, com bondade e com carinho, independentemente de quem elas sejam, mas que a gente jamais use o recurso expediente da bajulação, porque a gente não precisa disso, né? Quando você usa o recurso da bajulação, você está agindo de uma forma indigna, totalmente indevida, inapropriada, especialmente se você é uma pessoa cristã, uma pessoa que tem temor a Deus e procura andar nos caminhos do Senhor. Vamos juntos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê essa sabedoria, não é? Essa sensibilidade, esse equilíbrio, para que a gente não vá nem para o lado da crítica ferina e nem para o lado da bajulação enganosa, mas que sejamos sempre pessoas muito equilibradas e sensatas em nosso trato com os nossos semelhantes. Vamos orar. Pai querido, te agradeço, Senhor, por esse momento tão precioso aqui no programa, pelas milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo que agora estão orando comigo. E te peço, Pai, concede a nós todos, os teus filhos, sabedoria para vivermos, Senhor, para que vivamos com equilíbrio, tratando sempre as pessoas que estão ao nosso redor com bondade, com carinho, mas sem segundas intenções, sem malícia, sem maldade, sem interesses egoístas. Nós te pedimos, Pai, esta sabedoria, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus continue abençoando você e guiando seus passos por onde quer que você andar. E lembre-se sempre do que a Bíblia diz, de que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz. Um abraço. Tchau.